Boa noite. Quem está aí comigo hoje? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Deixa eu começar acenando aqui pro pessoal. Opa! Boa noite! Boa noite, obrigada. Boa noite, Breno. Tudo bem? Vamos mandar aqui o aviãozinho para convidar todo mundo ouvindo muito bem. Obrigada. Deixa eu convidar aqui os outros corretores, avisar todo mundo que a live está começando. Nossa segunda live da Jornada Corretor na Real vai começar. Então deixa eu convidar aqui, mandando aqui para todo mundo. Opa, boa noite! Oi, Moisés, boa noite, tudo bem? Deixa eu ver se os meus convidados já estão chegando aqui, acenando para todo mundo. Gente, hoje a gente começa mais uma live falando sobre a nossa jornada do corretor na real. A gente teve há uns 15 dias atrás a primeira, que falava sobre atitudes, e hoje a gente vai falar sobre gestão do tempo. Como é que tá aí na corretora de vocês, hein? Todo mundo reclamando sobre eu não tenho tempo, não sobra tempo para nada, não é assim? Conhece esse discurso, hein? Deixa eu convidar aqui. Já tá com caneta e papel aí na mão? Vou chamar aqui a nossa convidada, e o nosso convidado especial, que é o Henrique. Que também já está por aqui. Boa noite! Já enviei o convite aí, gente. Olá, Olá! Olá, Henrique! Boa noite! Tudo bem? tudo jóia? Olha aqui, Oi, Regina! Cheguei! Boa Chegou! Boa noite! noite! Vocês sabem que a Regina, gente, é um case de sucesso. O Henrique vai contar aqui pra gente hoje. não, ela Deixa que eu. vai contar, eu só vou perguntar se é verdade. Se é verdade, né, Henrique? Deixa eu chamar aqui a Aline, gente, para participar com a gente hoje também, para contribuir aqui. O Gustavo já está aí, né, para variar. Gustavo tá aí, ó, chefinha na área. Ei, Gustavo, peraí. Fácil, não. Aline, tô te mandando o convite. Não, deixa eu ver se você conseguiu aceitar aí agora. Ah, Ah, aceitou. ai, Aê, boa noite! Boa noite, pessoal. Gente, ó, adoro a quando a meta tela tá hoje, cheia. a meta hoje é colocar mais de 50 aqui ao vivo, em simultâneo, hein? Vamos colocar, porque o assunto é interessantíssimo. Os corretores de seguros precisam desse assunto e a gente está construindo aqui, gente, uma jornada. Cada live, ela é um degrau, né? E quem não sobe, aliás, né, esse degrau, vai ficar a ver navios, porque a gente está construindo aqui, dando esses passos para a gente construir aqui uma jornada, ensinar o corretor a ter a gestão do tempo, a ter mais atitudes. O Henrique fez a primeira live, não foi, Henrique? E falou sobre atitudes, perdão. E agora a gente fala sobre gestão do tempo aqui com os corretores. Deixa eu acenar aqui para todo mundo. Quer dar uma boa noite aí, Henrique? Convidados? Eu quero sim, ó, já estamos começando a subir a quantidade de pessoas. Sejam bem-vindos novamente. Boa noite a todos. A gente já falou sobre atitude, então a gente já está trabalhando aqui a atitude de estar aqui de novo, né? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. E o que a gente vai falar hoje, eu prometo que são coisas muito simples, que a gente consegue aplicar imediatamente. A gente já consegue, a partir de amanhã, fazer. Já aplicar. Chamem pessoas que vocês acham que vão se beneficiar desse conteúdo, porque vai ter corte bem interessante aqui também, tá? Ai, legal. Oi, Aline, boa noite. Boa noite, pessoal.
Fer, isso que você falou é interessante, né? Que cada live é um degrau e quem não está participando está perdendo Tá essa escadinha de perdendo. conteúdos que o Sinforme Gerais está criando. E essa jornada corretor, na real, ela tem início, meio, E fim, fim. né? E é o que a Exatamente. gente está levando para os corretores de seguros realmente são conteúdos que, se vocês forem pagar, vai pagar caríssimo aí fora. E são conteúdos gratuitos aí para os corretores associados e inscritos no evento, né? É. Ô, Regina, eu digo aqui que a Aline, né, bem contribuiu falando que tem uma jornada com início, meio, fim. Isso aqui não é um conteúdo avulso, aleatório. É para ajudar, é para contribuir na gestão do seu negócio. Além de corretores de seguros, a gente tem que assumir a postura de que somos empresários também. E a gente precisa gerir bem o nosso negócio. E gerir passa por todos os aspectos, desde fazer uma boa venda, desde fazer a gestão do seu próprio negócio, funcionários, com todo mundo que está ali dentro das suas funções. E a Regina, eu fiquei sabendo que foi um caso de sucesso do Henrique, né, Regina? Verdade. Boa Boa noite, pessoal. noite. Henrique, prazer estar aqui com você. Bom ver você novamente. Bom, gente, para iniciar, o que eu posso dizer é que às vezes a gente escuta uma frase assim: ah, o óbvio não existe, o óbvio tem que ser dito. O Henrique me fez ver isso à prova. As pequenas, sutis e magníficas mudanças que ele fez no nosso processo surtiu efeito de produtividade gigantesca. Mesmo. Eu olhava para a Simone, que trabalha comigo, e falei assim, não, mas não é possível, é isso? Mas isso é tão óbvio. E é o óbvio mesmo. Sim, é verdade. E foram pontos tão cruciais, tão importantes, que ele nos fez nos empoderar de alguns processos de uma forma cada vez mais simples, mas mais produtiva. Então, Que assim, eu legal. acho que o Sincor está proporcionando a vinda do Henrique, o compartilhamento de conteúdo, está sendo um privilégio, já agradeço de antemão, e usem, gente, usufruam, porque é uma oportunidade. Legal, Só Regina. Oi, aqui, né, Henrique. corroborando aqui com o que a Regina disse, é engraçado que o Moisés, quando a gente foi conversar, ele falou, não, o corretor de seguros precisa de uma ferramenta. A gente tem que chegar lá no corretor e ter uma ferramenta. Aí o Henrique tá assim, olha, ok, você precisa de uma ferramenta, eu vou entregar a ferramenta, mas não é uma ferramenta assim, que você, sabe, tem um tanto de coisa para preencher, é algo simples. É exatamente isso daí que a Regina está falando, né? E eu acho que o principal gestor aí do nosso dia a dia tem que ser a gente mesmo. A gente tem que se colocar neste lugar de nosso próprio cliente também, né? De dar essa prioridade para a nossa agenda, para nossa o que tem que ser prioridade no nosso dia a dia aí. E é essa sutileza que a Regina e o Henrique falam que faz a diferença de fato. Que legal, Aline. Ô Henrique, eu vou começar a gente falando sobre rotina. Eu sou corretora de seguros já há mais de 15 anos e eu sempre escuto de todo mundo, a maioria dos corretores sempre me diz da falta de tempo. Eu não tenho tempo para prospectar, eu não tenho tempo para visitar, eu não tenho tempo. É corretor que trabalha de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Para onde que está indo o nosso tempo, Henrique? Então, se a gente não parar para escrever, para desenhar onde que está indo isso, como é que a gente vai saber? Essas são as primeiras perguntas, provocações que eu faço, né, no caso aqui que a Regina está trazendo para a gente. Ela participou junto com a Simone e eu não tinha mais uma pessoa na equipe dela. Eles participaram do desafio, que inclusive faz parte do conteúdo que a gente vai colocar aqui nessa trilha de desenvolvimento, tá? Então, eles participaram de uma turma simultânea que a gente fez, e dentro dessa turma, fazia algumas provocações. A primeira delas, a primeira ferramenta que a gente utilizou foi: onde que está indo o seu tempo? Né? Então,
Escreve. O que você faz de segunda a sexta? Manhã, tarde e noite. Resgatando uma ferramenta muito simples que a gente usa, que a gente tem no nosso dia a dia, e a gente deixa de lado, que é o quadro de horários da escola. Quadro. Não entendi, Henrique. O áudio está um quadro de horários. Aí cada um chama de uma forma, em cada localidade chama de uma forma, mas é o horário da escola, o quadro de horários, as matérias da escola, da semana. Então, eu tenho lá matemática, português, ciências hoje. Amanhã vou ter educação física, robótica e matemática. Né? Então, se a gente tem isso e a escola nos traz isso, nos ensina isso, por que a gente colocou de lado? Será que a nossa agenda está sendo utilizada dessa forma? Porque todo ano a gente tem pelo menos uma agenda de presente. Pelo menos. E eu estou usando ela para poder fazer isso. Então, seguindo aqui a solicitação, a gente tem uma ferramenta, tem uma planilha em Excel que ajuda a fazer isso. Né? E, obviamente, vai estar disponível para quem se inscrever e participar dos cursos que a gente vai fazer. Ela vai estar lá. E lá você coloca o seu tempo. O que eu faço de manhã, de tarde e de noite? E aí a gente começa a descobrir que eu tenho que estudar comigo, eu tenho que estudar com os filhos, para quem tem filho, eu tenho que fazer compra de supermercado, eu tenho que fazer um monte de outras coisas que o empreendedor, que cai no colo do empreendedor, que fica sem horário. Então, nós, como empreendedores, somos os primeiros a respeitar a nossa agenda. Então, entra aqui a atitude do que a gente está falando. Uhum. Qual que é a atitude que a gente quer? Primeiro é aprender a dizer não, mas com método, sem ser mal educado. Tá? Então, como é que eu faço isso? Tem coisas que são importantes, tem coisas que são urgentes. Né? Qual que é a diferença? O importante é o que precisa ser feito, o urgente também precisa ser feito, só que está num prazo muito apertado. Uhum. Quando eu tenho o meu planejamento e eu vou cuidar desse meu planejamento, eu consigo dizer não para as pessoas. Olha, eu não posso. Ah, tem uma demanda urgente, Aline, para você. Chegou aqui urgente. Eu falo, beleza, tudo bem, vamos fazer. Só que tenho uma outra coisa importante aqui, tão importante quanto, que já estava planejado. Então, se eu e a Aline temos uma relação de parceiros, né, de pares, a gente consegue conversar. Se eu sou independente, se eu sou um autônomo, eu tomo conta da minha agenda. Eu bloqueio essa agenda ou não. Eu dou sim para ela ou não. Eu manejo o que eu posso fazer. Certo? E aí a gente começa a falar não para as coisas. Isso é tão difícil, mas é tão difícil. Eu lembro a gente comentando com o Moisés, ele ficava desconfortável quando eu comecei a conversar. Uhum. Tem que aprender a falar não. Eu falo, mas como que eu vou falar não para o meu cliente? Aí que tá. Moisés nunca fala não pro cliente. O cliente, ele sempre precisa de atenção. Ele não precisa, o que ele precisa também é entender que ele está dentro do seu processo. O seu processo de vendas, a sua agenda. Você sabe aquela coisa que a gente coloca no final do e-mail? Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Não estamos à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato. Uhum. Percebe a diferença? Que eu estou falando não para ele, eu não estou à disposição dele. Por quê? Porque eu tenho outros clientes tão importantes quanto eles. Né? Então, Que legal, Henrique. quando a gente sabe o que tem que fazer e o que tem que ser entregue, aí a gente consegue definir o que vai fazer ou não. Ainda tem outro ponto. Então, se, por exemplo, a Regina aqui, eu tenho um papel de subordinação com ela, tá? E aí eu tenho demandas aparecendo e aparece uma demanda urgente. Como é que eu faço? Eu falo com a Regina, falo, Regina, olha, nós temos tal entrega para fazer. Mas essa que eu te passei é urgente. E eu vou falar para ela, então, eu faço A ou B. Se ela me responder assim, como eu já ouvi, não dela, tá? Tem que entregar tudo, perfeitamente. Então, ela está me dando o poder de decidir o que eu vou fazer primeiro. Se tudo é prioridade, nada é prioridade, percebe? Se está na mesma prioridade, alguém tem que decidir. Então, o que eu faço é, junto com a minha liderança, eu construo o que tem que ser entregue. Porque ela pode falar assim, olha, Henrique, realmente, entre A e B, o A já estava planejado. Porém, o B, ele precisa ser entregue. E pode deixar que eu segure a onda nesse prazo aqui. Aí a gente está falando sobre respaldo da liderança. Percebe?
Fala, não, o Henrique vai atrasar a entrega, mas eu estou sabendo que ele vai atrasar a entrega. Ela vai me ajudar a fazer as negociações. Então, é tudo uma questão de parceria. E aí a agenda começa a ficar mais fluida. A produtividade começa a aparecer. Tá fazendo sentido? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, Henrique. Como que a gente faz um quadro de horários ou uma rotina funcional? Existe alguma dica para a gente poder fazer? Eu te digo, sabe por quê? Meu marido sempre fala comigo assim, Fernanda, você vai no seu mercado, anota. E eu falo, não, eu tô lembrando aqui, eu tô lembrando aqui. Aí volta a Fernanda com 20 sacolinhas no seu mercado, você comprou tal coisa? Esqueci. É. E aí hoje a gente tem ferramentas que nos ajudam nisso, né? Especificamente para compra, tem vários. Por exemplo, o Google Agenda, que ajuda a gente a fazer isso, ou Uhum. lista de compras, eu acho que é específico para isso. Né? E você já vai colocando, já vai dando tique, comprou ou não comprou. Então você faz isso, você pode anotar no próprio celular. Você pode pegar papel e caneta, papel, lápis e borracha, e funciona também. O mais importante é escrever. Porque quando você escreve, você tira da cabeça e E coloca no lugar transfere. seguro, um lugar que você sabe que é aquilo que você tem que fazer. Então, a primeira dica para construir essa quadro funcional, essa agenda funcional é escrever o que você tem que fazer. Eu tô anotando, Quais são tá? isso aí? Você tem que escrever, você tem que fazer a lista das suas entregas. Começa com as entregas diárias. Você Uhum. tem que fazer todo dia. No meu caso, eu tenho que trabalhar todo dia o fluxo de caixa da minha empresa. Tá? Então, além da consultoria, eu tenho a loja de jogos, que eu já comentei aqui com o pessoal. Eu preciso saber todo dia como é que estão as entradas e como é que estão as saídas. Entendi. Eu tenho que fazer algum resgate de aplicação, se eu tenho que fazer alguma antecipação, alguma negociação. Então, todo dia eu tenho que fazer isso. Isso me demanda 15 minutos. Tarefas Vou colocar lá, diárias. demanda Uhum. diária, e coloco o tempo que eu previsto para isso. Uhum. É lógico que no início pode demandar mais tempo. Mas hoje, como eu já sei, já tenho a planilha, já sei o que eu tenho que buscar, em 15 minutos eu sei o que é, tomo as decisões e, na sequência, as coisas. Não pode demorar mais do que isso. Tá? Uhum. Faço a primeira parte, eu listo o que são entregas diárias. Tá? Henrique, uma Entregas diárias, dúvida. a gente vai passar para as entregas semanais. Uhum. Porque eu tenho natação, academia, pós-graduação e também as coisas que eu tenho que fazer na minha empresa, naquilo que eu tenho que fazer. Tem algum relatório que é semanal que eu preciso tirar? Tem alguma análise? Tem alguma apresentação que precisa ser feita? Algum dia da semana que vai ser dedicado, por exemplo, à prospecção, à reunião com o cliente, etc. Uhum. Nessa frequência semanal, eu anoto qual que é essa frequência semanal. Tá? Eu ainda não estou montando a agenda, estou fazendo a lista dessa minha agenda. Depois eu passo para a frequência quinzenal, Uhum. tal, E assim trimestral, sucessivamente. trimestral, semestral e anual, porque o imposto de renda está aí, inclusive. Tá? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Férias também é uma coisa anual, é uma atividade anual. Sim, eu coloco na minha agenda, É certo? mesmo. Eu tenho que colocar férias. Né? Então, beleza, fiz essa lista, o que eu faço? Está pronta? Não está pronta. Tem certeza que no momento que você passar 1 ou 2 dias, você vai lembrar de alguma outra coisa. Por isso que ela tem que ser editável. Você não está colocando ela na pedra. Você vai lembrar. Entendi. Tá? Então você Henrique, espera um dia. Esperou um dia? Uhum. No dia seguinte, faz o exercício, tá? No dia seguinte você volta a ler, com certeza vai ter alguma outra coisa para colocar, sem problema algum, tá? Sem prejuízo algum. Nesse caso, agora férias é bom. A Marinha tá falando aqui. Então, no caso, você vai pegar o que é do mês inteiro, aliás, o que é diário e semanal, a gente consegue Uhum. montar o quadro de horários, certo? Então, eu posso colocar a faxina de casa, um médico, posso colocar um monte de coisa, o que for necessário. Começa o geral, depois você faz o específico, tá? Então, Fala, beleza. Aline. Faço essa horário. Quer falar, Aline? Diga aí. um minutinho. Sobre as tarefas diárias, né? Que a gente vê que as tarefas diárias acabam, às vezes, engolindo a gente aí no dia a dia. São coisas que a gente tem que fazer de fato e que aí eu queria saber de você. Tem uma regra, essas tarefas diárias, é melhor a gente matar elas na parte da manhã ou a gente joga no final da noite? Então, vai depender muito
da sua agenda. Eu vou trazer aqui um exemplo recente de um cliente que a gente atendeu, um contrato de mais de um ano, e era muito ligado à solução de problemas e tinha as nossas mentorias. E a gente fazia reunião com os grupos, e os grupos precisavam fazer reuniões entre si e com outras áreas. Tá? Isso começou a ter um monte de agenda truncada, agenda atropelada, um monte de coisa. Até que eles entraram em contato conosco, falaram assim, olha, está ficando difícil, então a gente definiu uma regra. A primeira coisa que a gente vai fazer é, de manhã não pode ter reunião a respeito do projeto que está sendo conduzido. Por quê? Porque a produção precisa acontecer. Então, a primeira coisa que a gente faz na parte da manhã é a produção. Isso nessa empresa. Era uma indústria do ramo metal mecânico, então uma empresa grande, e aí essa foi uma decisão interna. E funcionou muito bem, muito bem. Eu já, no meu caso, eu prefiro entrar em contato antes, fazer as entregas, as minhas rotinas de manhã, tá? E entrar em contato com os clientes na parte de tarde. Toda vez que eu vou fazer prospecção, eu percebo que é mais fácil para mim conversar com os clientes na parte da tarde. Na maioria das vezes, porque eles estão fazendo o que a gente está fazendo também, são as rotinas. Ou é no primeiro horário, ou é no segundo horário da manhã, tipo entre 10 e meio-dia, ou no final da tarde. Então a gente vai percebendo isso, Aline, com o tempo, com a prática. O que é melhor para você? É o caso também de pessoas que são mais diurnas ou mais noturnas. Uhum. Tem pessoas que preferem acordar às 5 da manhã, fazer toda a sua rotina, desembola a rotina, depois, quando o horário comercial começa, que as ligações começam e tal, você já está preparado para a rotina acontecer. Né? Uhum. Agora, tem pessoas também que preferem fazer isso na parte da noite. De qualquer forma, é importante você ter conhecimento disso e bloquear sua agenda. Bloquear sua agenda para isso. Tá? 1 hora, 2 horas, 4 horas que seja, aí vai depender de cada caso. Okay? Eu, por exemplo, gente, eu sempre começo a minha rotina de manhã, né? Então eu vou para academia de manhã, eu faço todas essas coisas durante a manhã, porque como eu tenho filhos, Henrique, a rotina depois que eu pego as crianças na escola, aí acabou, aí não tenho rotina mais, né? É dever, é o para casa, é o jantar, é aquela coisa de mãe mesmo. Então, quando essas tarefas que eu preciso fazer, que são inegociáveis, é tudo de manhã cedinho. Para eu já A ficar Aline livre também é a mesma mesmo. coisa, e a Regina também é a mesma coisa. Eu também, que tenho as tarefas de casa, tem que levar filho, tem que buscar filho, Uhum. sempre tem. Isso tem que ser colocado. Agora, É. o que é uma coisa que foi difícil, mas a gente conseguiu fazer é, estou no escritório, fechei a porta, não interrompe. Hum. Então, demonstrar dentro de casa que existe, que eu estou trabalhando, não é o momento de, o papai ou a mamãe está em casa, então eu vou chamar. Eu falei, não. Dói, tá? Mas é possível fazer. Principalmente com o home office, né? Nossa, você conseguiu trabalhar de home office, Regina? Muito, Bem, meus, meus meninos já não eram tão pequenos mais, né? A idade influencia, né, Fê? Então, é, meus meninos já eram maiores, então eles entendiam, uhum. compreendiam, foi Porque muito isso tranquilo. é um desafio, né, para quem tem É, filhos pequenos, nessa rotina. Eu me recordo que na pandemia, em 2020, eu precisava sair de casa porque eu não conseguia me é, concentrar, né? é. E aí era campainha, não sei o quê, televisão ligada, um menino que chorava do lado de cá. Eu falei, não, eu não consigo, eu não me concentro. Então eu preciso do silêncio, eu preciso estar no escritório para que as coisas fluam melhor. Uhum. Bem por aí mesmo. Mas consegui responder, Aline? Conseguiu, conseguiu. Conseguiu, conseguiu Agora eu sim. posso colocar uma pimenta nessa rotina? Pode. Falando da rotina de dentro da corretora, muitas vezes a gente se esbarra, igual eu conversei muito com você, né, Henrique? Nós, corretores, ficamos com cliente de um lado e seguradora de outro. Certo. Equilibrando dessa navalha, inclusive. É o grande desafio. Todos os E muitas pratinhos vezes aqui. a gente estabelece uma rotina
E quando a gente vai resolver algum assunto operacional, na hora que você vê, você tem 50 minutos que está no chat, né? Isso acontece muito. É verdade ou mentira, Fê? É Então, verdade. 45 então minutos. assim, Gente, é verdade. então, assim, na hora que você estabelece a sua rotina para fazer isso, isso e isso, quando você entra dentro de um processo operacional, às vezes não depende de você, porque depende de um sistema operacional de outra seguradora ou do tempo do cliente. E uma das dicas que o Henrique sempre me deu Uhum, foi que eu tinha que ter os meus processos. Eu tinha que ter as minhas escolhas, uhum. inclusive de qual seguradora que estava me entregando um back-office, um operacional que me atendesse. Isso foi pauta de muitas conversas e foi pauta de muitos filtros. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, Henrique, esse gargalo operacional na vida do corretor. Porque o corretor é um vendedor nato. Sim. E aí, o vendedor nato começa a crescer, o trabalho operacional vem a reboque. Não tem Uhum. jeito. Muitas vezes, ele tem para quem delegar. Então, ele precisa de aprender a delegar e a confiar. E muitas vezes ele não tem para quem delegar ainda, né? Ele ainda não tem um tamanho, ou ainda Uhum. não caiu a ficha de que ele pode compartilhar a responsabilidade. Então, eu acho que isso tudo é um processo, né, Henrique, de estruturação E eu operacional. me lembro também, Regina, que quando a gente começou a acompanhar essas situações, você começou a ter dados, né? Falei assim, olha, tal seguradora não está conseguindo, eu estou tendo mais problemas com essa seguradora. Eu lembro da gente pegar a planilha e a hora que eu falava assim, falei, e esse prazo aqui dessa seguradora aqui? Ai, não, pelo amor de Deus, é muito difícil e tal. Eu falei, beleza, então vamos levantar essas informações e por que a gente não conversa com eles? Né? Uhum, Olha, ambos estamos aqui para atender o cliente. Eu estou fazendo a intermediação. O que precisa ser feito para poder melhorar isso? Né? Tem uhum, alguma coisa que a gente consegue fazer? Tem algum prazo e tal? Muitas vezes, ou algumas vezes, na verdade, a gente consegue resolver dessa forma. Né? uhum, Agora, outras tantas vezes a gente ouve, infelizmente, que o problema é do sistema. E aí a Uhum. gente pode pedir o sistema, fala, então deixa eu falar com o sistema. Aí a pessoa, oi? Tá ficando maluco? Falei, não, maluco é você de que tá falando que a culpa é do sistema. Eu preciso conversar com alguém que programe o sistema. Alguém que uhum. conheça o processo e tenha definido o sistema de acordo com o processo. Né? Então, eu lembro também que houve mudança na planilha, dependendo do sistema, né? Subir informação com determinada planilha, modelo, aí teve ajuste na planilha. A planilha sofreu ajuste e não havia sido comunicado. Uhum. Né? Então, tinha sistema que estava em transição, que houve melhora. Às vezes, o contato, né, que aconteceu também, se eu não me lembro se foi uma ou duas, quando a Regina entrou em contato com a empresa, foi definido uma pessoa específica para atendê-los. Uhum. Encurtou esse período, Uhum. esse 40, 50 minutos. Ô, Foi. ô, Regina, você já deixou de trabalhar com alguma companhia porque os processos eram extremamente delicados e demorados? Eu já cheguei ao ponto, por exemplo, lá no escritório, de falar, não, não vou trabalhar com essa companhia porque às vezes determinado problema operacional eu não conseguia resolver, sabe? Eu falei, não, Ô, então Fê, vamos deixar de trabalhar com essa, porque começava a acumular tanto problema que eu falei, não, isso não é uma e, parceira pra gente no caso. e é isso. Assim, o que o Henrique me deu a oportunidade de enxergar foram dados. Assim, às vezes a Uhum. gente acha, a seguradora tal é muito ruim nisso ou naquilo outro. E muitas vezes são pequenos ajustes no nosso processo que a gente consegue encaixar no da Uhum, seguradora. E também a gente tem que educar o nosso cliente. uhum, Porque o nosso cliente é muito mal acostumado em diversos momentos. Então, o que que nós fizemos? O que que o Henrique fez comigo, com a minha equipe? Nós pegamos as regras de funcionamento das seguradoras que a gente já trabalhava, nós
avaliamos de que forma que tinha que ser, porque elas têm as regras delas. Uhum. Nós verificamos os nossos clientes. Tem cliente que tem perfil de uma seguradora e tem cliente que tem perfil de outra. Gente, o jeito com que cada uma funciona. Então, o que que eu fiz? Eu remanejei mesmo. Eu remanejei. Tem, por exemplo, a pólice de vida em grupo. Tinha clientes que não tinham perfil para uma seguradora, determinada seguradora. Uhum. Porque o gargalo era gigante, erro demais de movimentação, a empresa atrasava para poder enviar a movimentação, aí o sistema rodava sozinho. O que que eu precisava? Eu precisava de uma seguradora que não me determinava uma data exata, que eu tivesse um prazo, uma flexibilidade um pouco maior. E aí a Uhum. gente foi enxergando as potencialidades de cada seguradora, entende? Então, assim, eu entendo que tem o cliente, o perfil, e a gente entrou em contato com a RH das empresas, assim, individualmente, explicamos a nossa nova forma de trabalhar. Algumas Uhum. fazem, né, reclamam alguma coisa, mas a gente mostrou o motivo, mostramos o porquê dessas alterações, e aí, gente, o negócio, assim, parece que é passe de Fluiu. mágica. É, sim. Mas não tô Primeiro brincando, passo, é realmente. E primeiro eu passo quero colaborar aqui também. Entra o papel da união, né? Porque, assim, às Uhum. vezes a gente pensa, olha, está acontecendo aqui comigo, eu não vou reclamar porque eu vou ser só mais um. Então, existe o canal da ouvidoria do Sincor, que serve para isso também, não é só o pepinão grande que coloca lá, não. Pode trazer esses entraves aí do dia a dia que estão atrapalhando o Uhum. problema operacional da sua corretora lá para dentro da ouvidoria para a gente ter um montante de mesmos problemas, levar ali, olha aqui o número que a gente tem de problema, vamos resolver, né? Uhum. Imagina, Aline, que eu estava dizendo o seguinte, que só foi possível tomar essas decisões, essas ações, melhor dizendo, que a Regina fez, ligar para as empresas e negociar prazos, etc., porque foi possível enxergar o problema. Então, o fato existia. E ela levantou, junto com a equipe, levantou dados para que pudesse conversar com as empresas. Sei lá, vou falar um número aqui, tá? Se de 10 empresas ela tenha conseguido modificar, ajustar, melhorar em 8, já são 80% de Uhum. melhoria. Mas tem uma ou outra que vai continuar, porque você, por exemplo, é dependente, é um produto específico dela, que vale a pena ter em carteira, ou então toma a decisão, fala, realmente, essa aqui eu paro de mandar clientes, né? Paro Uhum. de associar com ela. Imagina se, junto com a Regina, a gente tivesse mais 100, mais 200, mais 600 corretores ou empresas fazendo isso. Aquela empresa vai começar a perceber que tem um problema. Né? Verdade. E o Sincor está aqui. O Sincor está aqui para ajudar nisso também. É essa associação, a questão da união. Ela passa desse entendimento único, né? Individual. Ô, Henrique. Oi, diga. Não, não pode continuar, pode finalizar. Então, eu queria só fechar a parte aqui da Do agenda tempo. profissional, porque uma coisa importante que acontece, né, é quando a gente trabalha, a gente pode falar, tem gente que chama de QAP, tem gente que fala que é à disposição, tem gente que fala que é de plantão, né? Quando a gente trabalha no atendimento ao cliente e a nossa rotina é atender o cliente, a gente precisa, em algum momento, bloquear a agenda, tá? Tá. Para isso. Eu pergunto para vocês aqui, talvez a Regina já responda da forma correta, quem é que tem a agenda bloqueada para resolver os problemas avulsos? Então, na construção dessa agenda, a gente tem que começar a fazer isso. Então, se eu tenho um operacional, se minha questão é operacional, eu tenho 8 horas de trabalho, né? Eu consigo monitorar qual é o período do dia que eu tenho mais atendimento. Não consigo? E se esse atendimento ele é 8 horas, então, e o dia inteiro, e eu não estou conseguindo fazer, pode ser que seja o momento de você crescer. Tá? Uhum. Mas se ainda não é o caso, ou se você já tem uma equipe e você sabe, por exemplo, igual monitoramento de rede social, você sabe que o pessoal entra mais em contato no início do dia, você vai deixar o seu início do dia de 8 ou de 7, depende do horário, vou dar como exemplo aqui, de 8 às 10 da manhã, disponível para isso. Enquanto não liga, você vai fazer outras coisas. Tá? Então, geralmente, o pessoal liga na hora do almoço.
E é na hora do almoço que a gente leva o menino na escola, que a gente almoça. Ó, pra você ver, tem gente que gosta de almoçar na hora do almoço. Né? Então, como que vai ser feito isso? Como que vai ser feito isso? Então, tem que, a partir desse momento, a partir dessas informações, é que a gente consegue tomar decisão. E eu estava comentando num dos nossos encontros lá, foi até um encontro presencial, que tem uma técnica, que essa eu vou só falar um pouquinho, eu trazer o resultado dela, que dentro desse planejamento semanal, a gente consegue ter, só de planejar, um aumento de 40% de produtividade. Só de fazer o Só. planejamento, sem contar as outras coisas que a gente faz, né? De saber cruzar o que é importante, o que é urgente, ter uma matriz que ajuda a gente a fazer isso. Então, tem uma série de ferramentas que a gente pode usar para isso, para nos ajudar. Uhum. Só de organizar a semana, eu não estou dizendo esse calendário semanal ou calendário mensal, a gente tem essa produtividade. E aí, Ai, como que eu compro? legal. Não é só fazer e colocar na parede. Não é só isso. Ela precisa ser ativa. Então, em algum momento, você tem que fazer o semanal. Legal? Beleza. Você vai enxergar, vai colocar ela no formato mensal, calendário. Uhum. Você saber o que é, quais as entregas que eu tenho mais importantes, que não tem a mesma rotina das outras. Beleza. Uhum. Em que momento que você vai transformar o que é mensal em diário? Um dia da semana, você pode fazer, por exemplo, na sexta-feira, planejando a semana seguinte. Você pode fazer no domingo à noite, você pode fazer na segunda de manhã, depende da rotina e do que for melhor para cada um. Você tem que Ok. parar, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho? Uhum. O Jefferson está dizendo que usa Alexa. Legal. O que eu tenho que fazer ao longo da semana que vem? Quais são as entregas que eu tenho que fazer? E começar a distribuir isso ao longo do tempo. Você vai chegar no momento e vai falar assim, não vai dar. Então, quais são as batalhas que eu vou enfrentar? O que eu vou ter que fazer? O que vai ser negociado? Com quem que eu tenho que conversar para que... Percebe? Uhum. Então, ela tem que se tornar um hábito. Por isso que não é só fechando o arco do início da nossa conversa aqui, não é só uma ferramenta. Eu preciso da atitude. Qual é a atitude que a gente está falando? Hábito. Entender que se eu tenho uma ferramenta que ela foi desenvolvida por um determinado método, eu preciso trazer esse método para mim. Tá? Então são formas Ótimo. para a gente ter fatos e dados para poder, assim, saber se eu estou entregando ou não, saber se eu estou mais ou menos produtivo e, principalmente, o que a gente tem que aprender a fazer? Falar não. Falar Uhum. não. Ô Henrique, tem uma técnica, né, que é a técnica Pomodoro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela e como que a gente pode aplicá-la de forma bem simples para a gente principalmente vencer essas distrações do dia a dia, né? E criar um ambiente mais concentrado, porque hoje a gente se perde às vezes ali rolando Instagram, olhando ali os e-mails, aí a gente passa muito tempo. A hora do cafezinho, às vezes a hora do café vira a hora da fofoca, fica meia hora a galera lá no escritório tomando café, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, é interessante do Pomodoro, que eu vou reforçar aqui, que técnica, método, eu tô trazendo aqui os que eu usei, o que eu uso Uhum, e o que eu me adaptei. Principalmente porque são simples, tá? E o Pomodoro foi um deles. O Pomodoro foi desenvolvido por um estudante, ele estava precisando passar no vestibular de medicina, uhum, tá? E aí ele entendeu o seguinte, não sei onde que ele leu, que o nosso cérebro ele tem um limite de concentração. Ele precisava parar para estudar e, a partir daí, ter as notas que ele precisava para poder passar no curso dele. O que ele fez? Ele começou a pegar um relógio, sabe aqueles relógios de cozinha? uhum, Formato de tomate, aquele cronômetro regressivo, né? O Uhum. timer. Ele ia lá e colocava 20 minutos. E por acaso, esse relógio dele tinha um formato de tomate. E em italiano, tomate é pomodoro. Então Pomodoro. por isso que chama método ou técnica pomodoro. Tá? Ah, por isso que ele faz em blocos, né? De 15, é de 15 ou de 20 em 20 minutos? De 20 minutos. Na verdade, Uhum, eu vou explicar como é que funciona. uhum,
Então ele pegou o tomatinho dele, o pomodoro dele, e colocou lá 20 minutos para estudar. Naquele momento, era o momento dele. Eu preciso estudar determinada disciplina. Eu tenho 20 minutos para estudar tantas páginas. Essa é a minha concentração. Nada vai me tirar dessa concentração. Não posso ser interrompido. Se for interrompido, eu vou falar. Daqui a pouco eu entro em contato. Daqui a pouco eu respondo. Então, aqueles 20 minutos são seus. Somente seus. E você é o dono desses minutos e você pode falar não. Até para o chefe. Até para o chefe. Ele pode esperar. Tá? Por quê? Bateu 20 minutos, ele toca o despertador, você tem 5 minutos de pausa. Eu falei 20, perdão, são 25 minutos, tá? Por que são 25 minutos? Você fecha 30 minutos do seu Tá. Tem 25 minutos E 5 de 5 pausa. Para que você tem essa pausa? O principal é para o seu cérebro descansar. Tá? Ele precisa. Você está saindo de um momento de extrema concentração para o relaxamento. Isso é importante para os próximos períodos. Porque a Pomodoro, geralmente, ela é dita para esses 20 minutos ou 25 minutos, mais o descanso. Mas, na verdade, ela é composta por 4 períodos. São 4 períodos de 25 minutos, alternados com 5 minutos de 5 descanso. de descanso. Sendo que, após o 4º período, você faz uma pausa de 15 minutos. Porque são 2 horas direto. São 2 horas. Você começa com um período e você fala, eu preciso entregar determinada tarefa e eu vou me concentrar para fazer essa tarefa em 25 minutos. Ok. Ah, não deu? Eu passo para a próxima. Até você se acostumando com o método. Tá? O que você faz nos 5 minutos? Toma café, vai ao banheiro, responde o WhatsApp, certo? Fala que sim, fala que não, acode a criança. Eu usei isso aqui em casa para poder nos disciplinarmos, inclusive a mim, nos momentos de interrupção. Ah, pode fazer aquilo, tal coisa, assim, só um minuto. E aí, como eu tenho o aplicativo aqui no computador, a hora que dá o pip, já vem. Ou já sai. Entendeu? Aí já vem a galera, as crianças todas. Pai! E aí, a hora que aperta o botão de novo, ele dá os 5 minutos, ele volta de novo. Ele ele apita de novo. Apitou, tá na hora que você, olha, daqui a pouco a gente conversa de novo. Tá? E é muito bom. legal. Você fala assim, olha, temos 5 minutos, e aí? É uma técnica simples, né? E que pode ser muito eficiente. Verdade. Tá. Ô, Fê, isso tudo, Henrique, desculpa te interromper, é noção da realidade. A verdade é que a gente vive o dia a dia atropelando. A gente não tem noção do tanto de coisa que a gente faz e da forma com que a gente poderia fazer. A verdade é essa. Verdade. Na hora que você vê, tem 40 minutos que você está no celular. Na hora que você vê, você tem 50 minutos que está no chat com a seguradora. Na hora que você vê, tem 2 horas, entende? Então, assim, a gente não tem noção. Eu lembro quando a gente conversou, o Henrique tá assim, quanto tempo gasta para mandar um e-mail deste assunto? Aí eu, Aí eu quero saber quanto tempo gasta para mandar um e-mail deste assunto específico que a gente estava tratando. Aí eu falei, uai, não sei, 1 minuto? Não sei, 2 minutos? 3. Gente, isso é uma informação importantíssima, porque está diretamente relacionado com a produtividade. Se eu sei quanto tempo eu gasto para fazer um e-mail, que são feitos vários e vários do mesmo modelo por dia, eu vou ter que reorganizar, ver quanto que nós vamos fazer. E aí foram caindo as fichas, assim, o Henrique me deu um choque de realidade, a verdade é essa, né, Henrique? Ô, Henrique, tem dias também... Completando o que a Regina está dizendo, e aí quando a gente começa a perceber as coisas que são muito repetitivas, né, Regina? A gente consegue criar modelo. E aí quando você cria um modelo, você identifica o que é variação, fica muito mais rápido. Você aumenta a sua produtividade, né, Regina? Ô, Henrique, um outro aspecto também que eu falo que às vezes acontece lá no escritório, eu falo muito com as meninas, com as minhas colaboradoras lá, gente, vamos até o final.
A gente está com esse problema para resolver, vamos pegar e vamos descascá-lo até a gente terminar. Começa um exemplo de uma parcelinha atrás. Se eu estou com uma parcelinha atrás, por exemplo, nós vamos pegar a parcela, nós vamos encaminhar para o cliente, nós vamos esperar o ok dele, finalizou, para não ficar aquela ponta solta no meio do caminho. Eu acho super importante. Às vezes as meninas ficam perdidas assim, o que eu faço agora? Não, finaliza, tem que finalizar. Vamos pegar, vamos resolver e entregar pronto. Amanhã a gente volta se necessário. Porque senão a gente fica todo mundo ali só voando, né? E quando a gente está falando de produtividade, nós estamos falando sobre fazer mais. Uhum. É entregar o que é importante. O que tem que fazer, é o que tem que ser feito na hora certa, né? Perfeito, eu comecei o processo, eu vou até o final. Excelente, é por aí. É por aí. Uhum. Então, o que acontece? Eu preciso fazer esses acompanhamentos, criar formas de fazer o acompanhamento. Os acompanhamentos estão em aberto. Isso. Pode ficar aberto. Agora, como? Que acontece, né? Como que eu vou fazer isso? Gente, olha aqui. Vou mostrar para vocês uma coisa que eu uso muito, muito. Post-it. Uhum. Se a gente tem, por exemplo, um quadro definindo as etapas de atendimento, então eu anoto aqui, por exemplo, protocolo e assunto, para a gente bater o olho e saber o que é, e eu vou colocando ele nas minhas etapas. Está aberto ou fechado, está aberto ou fechado. Isso é outra ferramenta poderosíssima, chama Scrum. Uhum. E eu acho que um amadurecimento profissional também ajuda muito, né, Henrique? Eu digo isso sempre porque, às vezes, eu falo assim, às vezes alguém fala assim, eu mandei um e-mail, aí a pessoa respondeu, aí eu mandei outra, aí a pessoa respondeu de novo. Aí eu falei, vamos pegar o telefone e vamos ligar pra gente acabar com esses e-mails e resolver o problema? Porque às vezes você tá escrevendo, a pessoa do outro lado não tá entendendo, você escreve A, a pessoa entende B, aí retorna com o e-mail, aí volta o e-mail, aí vai 15 dias de e-mail. Eu falei, não, vamos pegar o telefone, vamos resolver isso aqui agora. Isso, a gente não ia falar sobre isso, tá? Mas é uma coisa interessante de fazer, e eu sei que a Regina faz isso, né? De manhã, sabe quando eu comentei que eu faço aqui meu fluxo de caixa? O que é importante fazer, atualmente, nós temos uma equipe nos projetos, tá? Então, o que a gente faz as reuniões semanais, não tem necessidade de fazer todos os dias. Mas, quando é esse tipo de atendimento, a sugestão é, o que tem para hoje? Na verdade, são 3 perguntas. O que estava programado para ontem foi entregue? Se sim, Ok. não foi entregue, o que falta? Quais os recursos? Quem vai fazer? Segundo, o que tem para hoje? Tem todos os recursos disponíveis? Está todo mundo aqui? Está faltando alguém? Tem que redistribuir as demandas? Beleza, o que tem que ser entregue? Terceiro, o que é para amanhã? 5 minutos para cada ponto desse, no máximo. Então, a entrega de ontem está ok? Beleza, próximo. Não está de hoje está pendente, ela é prioridade. Então, o que vai ser feito como contenção para entregar isso daí? O que está para hoje? O que está previsto para hoje? Quem que vai fazer? Delegado? Alguém da equipe? Se precisa substituir? Se alguém precisa de ajuda, então esse é o momento que você vai redistribuir. Tá? E o que é de recurso para amanhã? Amanhã está programado mais 10 entregas e vai faltar 3 pessoas porque eu tenho treinamento. Como vamos fazer? Começar hoje. E aí, você define isso e distribui. Vocês não têm que solucionar neste momento. Delega e as pessoas vão começar a resolver. Fazendo. A Aline usa muitas ferramentas, não usa, Aline? Você usa Trello, você usa várias ferramentas, não usa? Eu uso Trello e a última ferramenta que eu adotei aqui, que para mim eu acho que foi a essencial, foi esse quadrinho de horários de escola que o Henrique falou. Você acredita? Porque tinha tarefas assim que eu não tinha esse quadro, essa visão geral do meu dia a dia. Então, vamos lá, eu trabalho com a corretagem de seguros, com os eventos, com a venda de imóveis. Então, eu ficava tudo meio que embolado, sabe? E aí eu resolvi separar, então, o quadro de horários. Então, na segunda, de tal horário a tal horário é uma coisa, e eu não deixo entrar. Eu não deixo o outro assunto entrar nesse horário. Então, isso facilitou muito o meu dia a dia e eu ter acabativas. Antes eu via as coisas
eu falava, meu Deus do céu, o trem parece que tá rendendo, né? Eu não ia ver o trem acabar, né? Agora a gente consegue ver acabar o negócio por causa desse quadrinho de horários que foi criado. Foi fantástico. Que legal, O que quadro legal. já existia, né, Aline? Você começou, você teve a atitude de usar. Exato. E a atitude muda tudo, né? E eu, agora, assim, né? Um cutucão aí do corretor de seguros. Corretor de seguros que não protege a própria agenda, como vai proteger os bens, a vida lá do cliente. Com certeza, com certeza. Hoje, por exemplo, foi um dia, Henrique, você que não está na nossa rotina aqui diariamente, assim, né, na vivência aqui da corretora de seguros, a gente teve um feriado prolongado, a gente teve sexta, a gente teve segunda, então hoje foi um dia que bombou, principalmente de atendimento, cliente às vezes que precisou de atendimento no final de semana, sabe? Então, assim, a gente teve muitas coisas para fazer hoje. Hoje deu um gargalo de assistência 24 horas lá, muitas reclamações, e eu orientei que todos procurassem a ouvidoria do Sincor para poder trazer mais essa ferramenta de ajuda para solucionar os problemas aqui no nosso dia a dia, né? Às vezes um guincho que demora, hoje tinha corretor, hoje precisando falar em 0800, ficando 40, 45 minutos para ser atendido, né? Porque a demanda estava muito alta, o gargalo, nossa, não deu conta de atender todo mundo. Eu falei, pessoal, vamos colocar isso na ouvidoria, a gente precisa catalogar, mesmo que seja um atendimento que não deu certo, faz essa reclamação, porque a gente cataloga, pega tudo, leva para o Sindiceg, faz a reunião com as companhias, para eles entenderem. Ah, mas dá um trabalho. Eu falei, gente, mas se não for assim, a gente não consegue ajudar, né? Posso provocar? Claro. Como é que vocês se prepararam para esse feriado? Os acontecimentos, né? A gente não consegue preparar assim, né? Pois é. Mas eu deixo sempre, ó, como que eu me preparo? Por exemplo, a gente teve um feriado na sexta e na segunda. Quando a gente tem atendimento de assistência 24 horas, eu deixo sempre uma das meninas de plantão. Então, quem ficou de plantão na sexta, depois no sábado tá liberado, no domingo o plantão é meu e na segunda o plantão é de outra. É um jeito que a gente encontrou. Mas como vocês se prepararam para o aumento de demanda, que a gente sabe? É um momento de contenção. Uhum. Um momento de contenção. Não está nas nossas mãos, acontece, mas o feriado já está marcado há alguns anos. Já, né? Como que na semana passada você se prepararam e falou, opa, eu vou ter aqui um aumento de demanda, porque vai ter 4 dias. Na segunda-feira, como que a gente vai fazer? Vocês chegaram a fazer esse tipo de pergunta? O Pepe Goiás tá aqui falando, hoje o bicho pegou. Hoje pegou mesmo, para todo mundo. E como que vocês poderiam fazer isso como grupo, como associação? E antecipar esse tipo de problema com as seguradoras. Qual a contenção que vocês vão ter para esse dia? Né? É a força que o Sincor tem. É por isso que você está dizendo do registro ser tão importante. Tá? É uma coisa que nós do administrativo, porque eu cresci dentro do administrativo, migrei para o operacional e me apaixonei pelo operacional e transito muito bem entre esses dois mundos, nós não somos acostumados a controle, a indicador, a rotinas de reunião. Tá? Então, o dia que eu trago para meus alunos, que são mais administrativos, que quando você vai numa tecelagem, eles têm mais de 3.000 fios para trocar manualmente, isso é operacional. Demais. Quando eu arrebento eu tenho que colocar tudo um por um, e eu consigo mostrar vídeo para vocês disso, é uma coisa linda, é lindo, mas é rotina. Então, quando a gente tem essa situação, a gente precisa aprender a ter controle. Ótimo. E o controle, ele só acontece se a gente tem disciplina. E a disciplina só acontece se a gente tem atitude. Ô Henrique, a gente está caminhando, né? Já tem quase uma hora que a gente está aqui batendo esse papo gostoso, mas a gente tem que falar, né, Aline? Vamos fazer a nossa divulgação e a nossa chamada para o Corretor na Real, que vai ao nosso evento, nosso projeto, que vai culminar em Diamantina nos dias 6, 7 e 8 de agosto. Eu quero deixar a Aline falar um pouquinho, porque ela faz parte, né, dessa
dessa comunhão desse projeto, né? Então, Aline, pode finalizar aí pra gente, por favor? Como eu disse aqui no início, né? Esse projeto tem uma jornada de início, meio, e a gente já não está sabendo mais se ela vai ter fim, porque é contínuo. A gente sabe, né? Nosso trabalho dentro da sociedade, ele é contínuo. Então, a gente tende a melhorar esse projeto aí. E, graças a Deus, né? A gente conseguiu juntar os pontinhos aí, os pauzinhos, e veio para dentro dessa jornada o Henrique, né? Que foi um cara que ajudou a Regina. Gustavo Bento estava me contando uma história que eles estavam passando por uma situação, estavam querendo contratar 2 pessoas, e que na hora que o Henrique fez a consultoria lá para a Regina, para a Simone, aí eles deram uma reviravolta lá que, pô, tá sobrando tempo, não tem que contratar mais ninguém, a gente deu conta. Então, o papel do Henrique, assim como de outros players que a gente vai trazer para dentro dessa jornada, é muito importante, né, para a gente, para o corretor de seguros. E é importante, a gente está falando aqui, dar uma prioridade na agenda, nessa gestão de agenda. Mas é muito importante que o corretor ele se veja como prioridade com um todo também. Não, no momento de aprendizado do corretor, aí agora a gente está dando a faca e o queijo na mão, só falta o corretor voltar. Então, um mundo de oportunidades que está nascendo com esse projeto de corretor na real, um mundo de oportunidades, de conversas com o poder público que nunca existiram. Assim, o poder público está chamando a gente para ativa, gente, para a gente trabalhar ativamente junto com eles. Eu acho que é um momento que os corretores de seguros nunca viram tantas oportunidades nascerem como é este momento agora, sabe? Então, os corretores que estiverem neste momento, eles com certeza poderão gozar melhor aí dessas oportunidades que estão vindo, né? Quem entrar agora vai ter acesso à plataforma, vai conseguir acompanhar com mais tranquilidade os conteúdos lançados. A gente pretende abrir a plataforma agora no início de maio, né? Vocês estão entendendo, gente? A Aline está falando de um cronograma, né, que está sendo feito, que a gente vai culminar lá em Diamantina. Então, essas lives, por exemplo, que a gente está fazendo, são parte do projeto. As lives, aproximação com o poder público, a gente está fazendo na real com o presidente, que são encontros regionais com o Gustavo, né, tirando todas as dúvidas. Vai começar agora a capacitação com o Henrique a partir agora do mês de maio. Então, são coisas, encontros presenciais que a gente vai ter agora, que eu não vou falar ainda, né? Mas nós vamos falar muito sobre o Marco Legal do Seguro, que já está aprovado, começa a vigorar agora em dezembro desse ano, e todos os corretores têm que estar atentos. Então, assim, a gente está fazendo muitos projetos pontuais, né, Aline? Um pouquinho aqui, uma pincelada ali, para a gente finalizar tudo lá em Diamantina. Cara, eu não sei de verdade como que o Sincor está tendo tanto braço para conseguir fazer todas essas entregas, de verdade. Porque esse projeto que caiu no colo do Sincor, né, que na verdade não caiu assim, a gente buscou por algo que fizesse sentido, né? Verdade. Então a gente correu atrás desse problema para a gente, que é um problema bom que a gente queria ter, né? A gente correu atrás disso, chegou nas nossas mãos, a gente está tratando com muito carinho. E eu vou te falar a verdade, o empenho que as pessoas do sindicato, que o time do Sincor está tendo para resolver todos esses problemas, para trazer soluções para a sociedade, para os próprios corretores seguros, né? A gente quer uma auditoria, a gente quer que os corretores compartilhem com a gente os problemas que tem, para a gente resolver de forma qualificada. E está acontecendo. Eu acho a gente não... Isso na real, né? Tá, o pessoal coloca os problemas na ouvidoria, tem um retorno, a gente está resolvendo esses problemas.
Então, assim, a gente está tendo todo cuidado, todo zelo que é preciso ter neste momento, e é o time do Sincor que está construindo isso, junto com os embaixadores e com a escuta ativa de todos os corretores, né? Então, isso é A muito gente importante. nunca foi tão atuante, né, Aline? Eu acredito que a gente tem feito um trabalho sempre, o Henrique, a 4, a 6, a 10, a milhares de mãos, né? A gente está construindo isso aqui todo dia. Todo mundo é voluntário. E a gente está buscando fazer uma entrega corajosa e uma entrega que faça sentido. Porque aqui ninguém tem medo de trabalhar. A gente gosta e ama tanto o que faz que a gente se entrega de corpo e alma, de coração mesmo. A Regina vive lá, convive com o Gustavo lá todo dia. A agenda do Gustavo é terrivelmente lotada, né? Mas a gente sempre encontra um espaço para poder fazer, para dar um apoio, para retornar uma ligação, para ver o que a gente, onde que a gente pode ajudar. Né? Então, assim, tá todo mundo trabalhando a todo vapor para encerrar e fazer uma entrega maravilhosa em agosto lá em Diamantina. Isso, e assim, Só fazer. sei que o Gustavo e Regina pagaram por essa consultoria do Henrique, para lá de R$ 2.000, e a gente sabe que esse tipo de treinamento, de capacitação, tem mesmo, e é esse preço que vale. E o Sincor está entregando isso para o corretor de seguros, uma oportunidade única. Né? O corretor associado, o corretor inscrito no evento, ele vai ter esse acesso a esse conteúdo que pode ser compartilhado com os funcionários, né? Ele vai poder, inclusive, ter esse papel de líder, ensinando para os funcionários como que faz também esse controle de tempo para toda a equipe poder estar na mesma toada, né? Então, gente, deixa eu só confirmar, Aline. única. Todo mundo, gente, que já se inscreveu para o evento vai receber um e-mail sendo comunicado dessa jornada e vai poder participar junto com a gente desses encontros que vão acontecer agora no mês de maio. Então, isso é uma dúvida que aconteceu, que a pessoa me perguntou, mas como é que eu vou ficar sabendo? Todo mundo vai receber. E se inscreveu. Aliás, gente, vamos falar das inscrições, né? A gente já tem um número repleto, muito alto de inscrições. Então, se você não fez, eu te convido a fazer. Um passarinho me contou que vai ter mudança de lote. Então, se você não fez, faça a sua inscrição. Faça a sua reserva de hospedagem. Diamantina é uma cidade linda. A gente está preparando tudo com muito entusiasmo, com muito carinho. Vai ser um evento que o mercado de seguros nunca viu anteriormente. Regina, você está animada? Muito, muito, extremamente. Já estou vibrando, já estou vivendo Diamantina, já estou vivendo Corretora Real. Que delícia, que delícia. Ai, que bom. Eu queria Oi, Henrique. comentar esse finalzinho, porque olha que interessante, né? A Regina comentou sobre começar a enxergar as coisas. Aí vem a Regina Almeida Isso. e fala assim, esse tipo de demanda é imprevisível, porque são vários fatores externos. Pode ocorrer nenhuma demanda, como pode ocorrer 5 no mesmo dia. Como seria feita essa preparação? Então, Regina, isso aqui é uma contenção, tá? Então, a gente comentou a parte interna da seguradora. Então, se eu tenho 3 pessoas da equipe, por exemplo, essas pessoas elas vão ficar por conta, elas vão ficar de plantão para isso. O que costuma atrasar é que vai ter muita gente com muita demanda ao mesmo tempo e isso pode atrapalhar as seguradoras. Esse vai ser o ponto de gargalo. Então, a preparação envolve, por exemplo, entrar em contato com as seguradoras. Ah, que legal, nós temos o Sincor que pode nos ajudar com isso. Olha, no pós-filiado desse, a gente precisa aumentar a quantidade de atendentes. Porque o sistema vai ser sobrecarregado por atendimentos. É normal. Isso acontece todo final de ano, tá certo? Natal e Réveillon, todo mundo sai. Quando chega dia 2 de janeiro, é a mesma coisa. E os feriados continuam acontecendo. 1º de maio está aqui. Acho que vai ser numa quinta-feira, se eu não estou enganado. Algumas pessoas vão emendar o feriado. Quando chegar na segunda-feira, aumento de demanda. Como que a gente vai se preparar? Como empresa, como corretor individual, como empresa de corretagem de seguros, e como associação, que é o caso do Sincor.
Então, é assim que tem que fazer. Entrar em contato soltar um comunicado, falar, e aí, como é que vocês estão se preparando? Porque vai ter demanda. Ah, eu não sei como é que é. Eu falei assim, olha, nas últimas ocorrências, a gente teve Foi picos, assim. assim, assim. Então, a gente precisa que aconteça um atendimento médio, precisa baixar de 40 minutos para 5 minutos. Senão a gente não consegue. Uhum. Então, é por aí. O importante é que você conheça o processo. Tá? Os problemas vão acontecer. Registrar e tratar os problemas à medida que eles aconteçam. Ótimo. Olha isso, gente. Olha para casa para a gente fazer, hein? Nossa Senhora. Maio está aqui. 1º de maio está aqui. Tá Acontece, mesmo. gente, que é o seguinte, a rotina, eu falei isso na última e repito, a rotina engole a nossa produtividade no café da manhã ou no da tarde, como a gente comentou aqui mais cedo. Né? A gente precisa entender que a agenda é sua e quem define a rotina é você. Você só vai conseguir fazer isso se tiver processo estabelecido. E se as pessoas entenderem que elas estão dentro do seu processo. Ok? Então, a gente precisa sair dessa condição de apagador de incêndio e de maratonista, que está só na correria. Então, a gente corre. Ai, tem hora que eu me sinto assim. Pois é. Se Parece que eu você tô não correndo uma domina a sua maratona. agenda, O que eu comentei com o se você pessoal, não domina a sua agenda, ela será dominada pelos outros. Verdade. o que eu comentei com eles foi o seguinte, que lá em 490 a.C. tem um mito do soldado Fidípedes, que saiu de Maratona, foi até Creta, não, foi até Atenas, para comunicar que eles tinham ganhado a guerra lá dos persas. Então ele correu 40 quilômetros e alguns metros, algumas centenas de metros, deu o recado e morreu. Morreu. Que Por dó. quê? Por isso que maratona chama maratona, por causa desse mito. Porque ele não tinha preparo para isso. Uhum. Vai ficar na correria? Vai morrer. Ai, teve corretor aqui que falou assim, ó, eu não abro mão do meu cochilo após o almoço. Aí, já teve gente respondendo, se tiver na agenda, tá tudo certo. Fechei a minha agenda 15 minutinhos para fazer aquela cesta depois do almoço, tá tudo certo, Tá. gente. Será? Ai, ai. Oi? Será que está certo? Será que na hora desse cochilo da tarde não é a hora dele fazer alguma coisa e deixar para cochilar melhor? Será que esse cochilo dele não está acontecendo porque ele está cansado, dormindo mais tarde, acordando mais cedo, porque ele não está se cuidando? Olha a provocação aí, hein, Pepe? Será? Olha a Que ele está no ritmo provocação. correto de trabalho? Porque você comentou com a gente que você precisa sair para poder ser produtivo. Eu concordo com você. Eu não consigo trabalhar de casa. Eu A minha também. casa está aqui do lado. Toda hora eu vou para lá. Eu preciso sair de casa, eu preciso colocar roupa para trabalhar. Será que é isso mesmo? Será que esse cochilinho está sendo... Né? Esse autoconhecimento que é importante, né, Henrique? Então, assim, a gente sabendo e se conhecendo, a gente planeja realmente o nosso dia melhor, né? Então, é aquilo que eu já falei, eu começo minhas atividades diárias sempre muito cedo, porque depois a minha rotina talvez não seja tão previsível. E cada um se conhecendo e se descobrindo consegue planejar melhor. Mas sabe o que é isso, né? O pessoal tá brincando aqui. A gente tem muito corretor idoso, Henrique. Então, assim, se não tirar aquele cochilinho, a coisa não vai. Brincadeira, viu, gente? Brincadeiras aqui. É Ô, porque Henrique, muito obrigada. gente, o PP, ele delega, tá? Ele delega muito bem. Então, é um corretor visionário, um corretor que já está no Isso. nível estratégico, é onde todos nós queremos chegar. Ele está no tático, gente, ele está no operacional mais, ele está delegando as funções, né, Pepe? Ô, gente, mas brincadeiras à parte aqui. Regina, muito obrigada, viu? Gostaria que você desse o seu recadinho final aí para a gente poder encerrar. Eu que agradeço, Fê, foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer, Henrique, te rever novamente. Estou muito feliz de saber desse projeto, estaremos juntos, viu? Obrigada, gente. Usufruam e aproveitem. Obrigada, viu, Regina? Aline. Obrigadíssimo, Fê. Eu espero ver todos os corretores aí que se importam aí com a sua agenda, com os seus negócios, né?
dentro do corretor na real. É uma oportunidade única. Verdade. Que eu acho que o corretor tem que abraçar essa oportunidade para que aconteça mais vezes. Se Maravilha. você conseguir desse debate que a gente fez agora, é esse tipo de coisa que vai acontecer durante as nossas aulas, tá? Então, são assuntos relevantes, importantes, selecionados a dedo, por pessoas que estão dentro, que conhecem a rotina de vocês, para agregar valor para vocês. Então, Maravilha. esse tipo de troca de experiências, ele acontece o tempo todo lá. E é tão gostoso, né? É muito bom, é muito bom. É muito bom. Gente, muito obrigada. Bora cair na real. www.corretornareal.com.br. Se você não se inscreveu, vai lá se inscrever e ter acesso a esse tanto de coisa que a gente está preparando, viu? Até semana que vem. Beijo para todo mundo. Tchau, Henrique. Com Deus. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais.